E aqui eu trouxe para vocês algumas rampas ideais de fermentação, para que vocês saibam quais rampas trabalharem melhor, com melhor quantidade, melhor condição para a levedura de vocês. A gente tem aqui todas as atenuações e melhoria de extrato das leveduras, né? Então, a gente tem aqui em dias como é que a gente tem uma atenuação do nosso extrato em 7 a 8 dias de fermentação. Isso aqui é uma fermentação convencional que está correspondendo e correlacionado à fase lag de manutenção. Então, olhem como eu tenho uma modificação entre o extrato muito baixo, reduzindo de forma muito baixa, quando eu tenho uma temperatura muito constante. Quando eu faço uma temperatura que tenha uma curva de fermentação, eu tenho uma resposta bem diferente de atenuação do meu extrato, sem que eu tenha nenhum gancho, sem que eu tenha nenhuma queda muito brusca. Aquilo lá acontece de forma mais sutil, fazendo que tu tenha um efeito muito benéfico de fermentação. Então, descidas sutis fazem que a tua cerveja fique com um potencial melhor. E aqui a gente tem uma diferente, né, uma curva de fermentação diferente, porque é de uma Kveik. Todas as temperaturas de fermentação de Kveik são muito mais elevadas. Esses dias um aluno me perguntou lá na caixinha, e eu não consegui responder, que não deu tempo, que era o que eu achava de Kveik. Qual era a minha opinião sobre Kveik? Gente, eu acho leveduras incríveis. Eu acho que elas têm um potencial muito pouco explorado. Aqui no Brasil, principalmente, eu não sei por quê que elas não foram aderidas, as pessoas não utilizam tanto elas, mas elas têm um grande potencial de não deixar defeito sensorial, de fazer com que a fermentação seja muito mais rápida do que de forma convencional. Só que elas têm um porém, né? Elas não performam bem em temperaturas abaixo de 25 graus. Não queiram uma Kveik neutra, sem sabor, frutado, fermentando até 25 graus. Isso vocês não vão conseguir. Por isso que aqui no Brasil, para fermentar nessa temperatura, precisa ser no pico do verão. Ou em regiões que são extremamente quentes o ano inteiro, como no centro-oeste, ali naquela região de Goiás, de Goiânia, que é bem quente, na região norte, na região nordeste. Ali nós temos temperaturas muito mais elevadas que podem, sim, fazer Kveiks muito mais neutras. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma curva de fermentação de Kveik, que é a sua atenuação do extrato, que ali, né, eu coloquei a seta amarela, que teve uma sacudida no fermentador, onde a gente não teve uma atenuação consistente, né, ela se manteve, mas o bizarro dessa levedura é que ela tem uma atenuação brusca, ó, em 24 horas, do 0 ao 24 horas, ela teve uma atenuação que foi de 1048 até 1020. Então, ela quase chega no ótimo dela de queda de extrato já em 24 horas. Então, se tu souber trabalhar bem essa atenuação do extrato, ou mesmo a multiplicação celular no início do processo de fermentação, de Kveik também, vocês conseguem ter uma fermentação em 24 horas. O que demoraria 7, 8 dias em fermentações convencionais com essa levedura, e vocês podem sim ter leveduras e cervejas extremamente neutras, extremamente limpas, extremamente secas, utilizando essa levedura. Tem muita gente que é preconceituosa com essa levedura, ou acha que é um cervejeiro menor, ou pior, né, que não sabe dominar direito as outras leveduras para conseguir atingir uma coisa muito boa, e utiliza só Kveik. Eu já ouvi muita gente falando que quem usa Kveik é Nutella, que não sabe fermentar, só bota Kveik ali que dá tudo certo. Mas ela tem estratégia também, ela tem um ótimo também. E o melhor da fermentação dela é a partir de 30 graus, tá? Utilizem 32 graus até 35 graus. Vocês terão uma cerveja muito mais limpa e muito mais seca utilizando ela. Aqui eu já mostrei, né, para vocês a curva do diacetil, tinha mostrado num outro slide, a variação de temperatura com um descanso do diacetil, né, com uma subida de 2 graus no final da fermentação, faz com que a gente tenha uma queda, uma atenuação, uma reabsorção desse composto em tempo mais rápido. E aqui a gente tem outras rampas conhecidas, lagres,
que são as mais comuns, que são as mais utilizadas e mais faladas em todos os livros cervejeiros. Então, a gente tem aqui a rampa clássica, que começa entre 8,5, 9 e termina em 10, 11 graus, tem uma atenuação de extrato bem sutil, enquanto a gente tem aqui uma outra lager clássica, que é fermentar constante em 10 graus, enquanto a lager clássica 3, a gente começa com uma temperatura de 12 graus aproximadamente, 11,5, né, e termina em 14 graus, e aqui está a atenuação de extrato correspondente, né, começando em 11,5, terminando em aproximadamente 3, 2,7, 3, então essa daqui é a rampa das lagers mais utilizadas no mundo inteiro, tá? E a gente entra também nas rampas conhecidas para azeiros. A gente tem a clássica 1, que começa com 18 graus e termina em 20, e também tem uma atenuação do extrato sutil. E a gente tem a outra clássica 2, das azeiros, que corresponde a 20 graus constante durante todos os dias de fermentação. E aqui a gente tem ainda a rampa 3, que é uma curva de fermentação de uma triple, porque eu trouxe todos os estilos para que a gente tivesse coisas para falar, né, debates. Então, a rampa principal da triple é uma fermentação constante a 20 graus, depois é uma queda brusca de temperatura, para depois uma recarbonatação na garrafa, de novo a 20 graus Celsius, e termina essa carbonatação sempre a uma temperatura baixa, próximo dos 8 graus, a finalização da maturação dela em garrafa. Então, aqui nós temos essa curva de triple. E aqui, gente, trouxe só para vocês a influência da temperatura em relação ao consumo das digestatonas vicinais, né? Então, aqui a gente tem, em temperaturas elevadas, a produção de VDK é muito mais elevada. Em temperaturas mais baixas, em torno de 11 graus, as curvas de VDK são muito menores, muito mais sutis em relação às temperaturas mais elevadas. Isso para as lagers, tá? Essa curva e esse gráfico são meus, das minhas análises, dos meus testes. Então, fermentaram a lager. Eu quero fazer uma cold IPA, eu quero fermentar com uma 3470, numa temperatura de 20 graus. Está utilizando uma levedura que tem alto potencial de produção de dicetona, ou seja, de diacetil, né, de VDK, com uma temperatura muito alta. O risco que tu corre de ter uma IPA, uma cold IPA, com um excesso de diacetil é bem grande. Então, utilizem leveduras certas para os estilos de cerveja certa que vocês querem fazer.